Oi, gente, tudo bem? Para quem não sabe, meu nome é Marta Abreu e sejam bem-vindos ao meu canal, meu mais novo canal. Eu tô com o celular na mão aqui porque às vezes eu vou precisar olhar alguma coisa e eu cheguei à conclusão de que não haveria assunto melhor para falar com vocês no primeiro vídeo desse canal do que o meu testemunho de tentante, né? O tempo que eu e meu esposo passamos tentando engravidar, que foram aí quase 10 anos. Então, de repente você é tentante, ou é esposo de uma tentante, ou é o familiar de uma tentante, chegou aqui nesse vídeo, ou amiga de uma tentante. Então, já envia para ela que esse vídeo vai ajudar bastante. Enquanto eu tentava, eu assistia vários vídeos, então por isso que eu assisti gravar esse vídeo, porque os vídeos de muitas mulheres me ajudaram demais os anos em que eu esperei, em que eu esperava. E por isso eu resolvi gravar esse vídeo, porque eu acho que vai ajudar muita gente, tá bom? Bom, então vamos lá, eu vou resumir pra vocês. A nossa história é a seguinte: eu e meu esposo, Sérgio, vocês ainda vão ver muito ele aqui por este canal. Nós começamos a namorar em 2006, tá, gente? Em 2006 a gente namorou pouco tempo, foi 1 ano e 8 meses de namoro. Em 2008 nós casamos. Tava tudo ok, tudo bem, fiz meus exames antes de casar, tava tudo certinho. A única coisa é que antes, quando eu era mais novinha, por volta dos 14 anos, eu fiz uns exames e deu a síndrome dos ovários policísticos. Mas o médico falou comigo que não era nada demais e me orientou a tomar o Diane 35. Acho que a maioria das tentantes devem conhecer esse medicamento aí. Aliás, acho que as tentantes mais antigas, que hoje em dia eu nem sei se usa tanto esse medicamento. É um anticoncepcional, para quem não conhece. Então ele me passou o Diane 35 e eu comecei a tomar esse medicamento. E eu tomei esse medicamento por muitos anos mesmo. Nem sei qual, mas muito tempo. Aí quando nos casamos eu tinha parado de tomar, já tinha um tempo, e aí fiz meus exames, tava tudo certinho. A doutora me prescreveu um anticoncepcional normal, não lembro qual foi na época, pra tomar, né? Pra, porque eu queria me casar, mas não queria engravidar ainda. Tá, então foi tudo certinho. E aí quando foi, casamos em 2008, quando foi em 2011, né, mais ou menos 3 anos depois, nós decidimos engravidar. Decidimos que queríamos engravidar e aí eu parei de tomar o medicamento. Então, parei de tomar o medicamento e aí passou um ano, ela falou, olha, depois que passar um ano, se por acaso você não conseguir engravidar, aí a gente vai conversar. Mas normal, geralmente é um ano, porque aí você tomou medicamento há muito tempo. Então, vamos esperar um ano para ver como é que vai ficar os seus hormônios, para dar uma limpeza e ver como é que vai ficar tudo. Falei, ok. E nesse um ano nada aconteceu, não conseguimos engravidar nenhuma vez. Então, eu voltei nela, né? Voltei nela e aí, bom, ela falou, então vamos fazer mais alguns exames para ver como é que tá essa situação. E aí, nos exames, apareceu novamente, né? A questão da síndrome dos ovários policísticos, como aparecia de vez em quando, né? Quem tem SOP aí sabe que ela, geralmente ela não some, né? Ela melhora com uma alimentação saudável, com exercícios, mas sumir, ela geralmente sempre dá nos exames de sangue. E com esses exames que ela fez, eu não lembro qual exame específico que ela pediu, mas ela descobriu que eu tinha um adenoma na hipófise. Que, não sei, para quem não sabe, resumindo, né, gente, que eu também não sou médica, não sei passar aqui para vocês termos técnicos, mas a hipófise é considerada, pelo que eu saiba, uma das principais glândulas do nosso corpo, se não for a principal. Ela fica na parte frontal do cérebro, né, e ela é responsável pelo bom funcionamento de várias outras glândulas do nosso corpo. Inclusive lá da parte dos ovários, ela é responsável pela o bom funcionamento da prolactina, que é um hormônio que produz o leite, e várias outras coisas. Então, ela descobriu que eu tinha esse adenoma na hipófise, acho que por conta dos exames de sangue, né, dos hormônios, ela desconfiou, pediu na época, se eu não me engano, foi um raio-x, depois ela pediu uma ressonância, que aí depois eu fiquei acompanhando direto com a ressonância. E além da síndrome dos ovários policísticos me atrapalhar a engravidar, também tinha questão desse problema na hipófise, tá?
Por quê? Porque fazia a prolactina ficar alterada e é como se eu já estivesse amamentando, entendeu? Ela fazia produzir, às vezes no meu seio saía um pouquinho de leite, se eu apertasse assim, saía um pouquinho de leite, mas coisa muito discreta, entendeu? É, então, por ela fazer a prolactina ficar alterada, também me atrapalhava a engravidar. Então, era síndrome dos ovários policísticos, somado com essa questão também, né, do adenoma na hipófise, que fazia todo esse problema aí da disfunção nos hormônios, tá? E aí, eu comecei a tomar um medicamento, eu tomei Parlodel, para quem tem esse problema aí deve conhecer. Tomei Parlodel, tomei Dostinex, tomei alguns medicamentos, tomei por bastante tempo, tá? Por muitos anos, na verdade, eu tomei medicamento por esses 10 anos que eu tentei engravidar, né? Basicamente todo esse tempo eu tomei esse medicamento. E aí, com o tempo, acho que passaram mais ou menos uns 3 anos, o adenoma, graças a Deus, desapareceu. Ele ficou imperceptível na ressonância, que é o exame que eu fazia sempre para acompanhar, tá? Então ele ficou imperceptível, porém a parte dos hormônios continuava ali aparecendo que eu tinha alguma alteração na hipófise, porque a prolactina ficava alterada. A minha prolactina ficava alterada e ela sabia que isso vinha de lá, né? Mas como a gente estava acompanhando e o adenoma tinha sumido, então não precisei mais ficar fazendo as ressonâncias, porém eu precisei continuar tomando o Dostinex para regular a prolactina, porque se a prolactina não tivesse regulada ali certinha, me atrapalhava a engravidar, não me deixava engravidar. Então eu fiquei tomando esse remédio, né, aí por um bom tempo. Gente, que é pra quem toma sabe, né? Quando eu comecei a tomar esses medicamentos, Dostinex, o Parlodel, o primeiro foi o Parlodel, eu desmaiei no banheiro. Jesus poderoso. Desmaiei, foi Deus que me guardou. Eu desmaiei, como eu tava perto do vaso, eu consegui me segurar mais ou menos, e aí meu esposo foi lá e me acudiu. É um remédio bem fortezinho. Mas depois ela foi organizando as doses certinho e aí eu fiquei bem. Tive náuseas e tal, mas depois eu me acostumei, tá? Pra quem tá tomando é só ver isso aí, organizando com a médica as doses certinho. No começo sente um pouquinho, mas depois você vai se acostumar. O importante é não abandonar o tratamento, porque graças a Deus eu fiz direitinho, o adenoma sumiu, até hoje graças a Deus ele não voltou. A prolactina que, né, tem que ficar acompanhando. Isso foi em 2011, né? Eu comecei a tentar engravidar e aí foi esse processo, não consegui, passou um ano, descobri isso e consegui tentando. Quando foi, pra vocês verem, ó, eu fiquei nessa coisa de tenta, de tomar um indutor de ovulação, que vocês devem conhecer também, tem vários, né? Não vou nem falar nome pra vocês aqui, porque eu tomei vários, mas fiz tratamento com indutores de ovulação. Nesse tempo todo eu tomava ácido fólico, que a doutora passava. Fiquei basicamente todo esse tempo que eu tentei engravidar tomando ácido fólico. Às vezes eu chutava o balde e parava, mas na maioria do tempo eu tomei, tá? Então quando foi em 2014, ou seja, 4 anos depois, eu engravidei. Tive meu primeiro positivo. Foi uma felicidade, né? Pra mim, meu esposo, pra nossa família. Nossa família, eu moro no Rio de Janeiro, pra quem não sabe. Nossa família é basicamente toda de Minas, praticamente. Nós somos mineiros. E aí contamos pra família, todo mundo muito feliz. Porém, essa gravidez durou só 7 semanas. Tava tudo bem comigo, enjoei e tal, mas 7 semanas depois começou a vir um corrimentozinho um pouco marronzinho e, e aí eu comecei a sentir um incômodozinho, uma cólicazinha. E aí eu fui fazer uma ultrassom que ela pediu e não aparecia feto, não aparecia nada, nem óvulo, nem nada, não aparecia. Porém, eu repeti o exame de sangue e o exame de sangue ainda dava como se eu estivesse grávida. Passou alguns dias depois desse exame que eu fiz, dessa ultrassom, que não apareceu nada, eu fiz 2 ultras que não apareceram nada. E aí, com 7 semanas, eu abortei espontaneamente, né? Eu fui tomar um banho e aí saiu muito sangue. É como se quando a gente fica muito menstruada, se já aconteceu isso com você, que quando a gente tem aquela menstruação forte, que saem muitas placas, sabe? Placas de sangue. Então foi assim, eu fui tomar banho e saía muito sangue, muitas placas de sangue. Chorei muito, né, nesse processo. Eu me lembro perfeitamente que era um dia de culto na igreja, culto das mulheres, e aí eu chorei muito ali no chuveiro, mas depois eu saí do chuveiro e falei, quer saber, eu vou pra igreja. Fui pra igreja e ali Deus falou muito comigo.
Mas quando eu voltei pra casa, meio que a ficha caiu mais forte, aí chorei, chorei, aí meu esposo chegou em casa do trabalho e me levou pro hospital. Aí no hospital eu fiz a ultra e graças a Deus eu não precisei de curetagem porque o meu corpo já tinha, né, expelido tudo direitinho, tava limpinho, tá? Então foi isso, gente. 2014 a gente teve essa tristeza, né? Porque foi pouquinho tempo, eu nem cheguei a ver o bebezinho, nosso primeiro bebezinho na outra, mas a gente que é mulher, a gente sente tudo, né? E de alguma forma a gente sabe que tinha alguma coisa aqui dentro da gente. Tinha um bebezinho, sim, né? Por mais que não tenha sido formado, porque a doutora me explicou, você não fica triste com isso, porque se o seu corpo expeliu é porque alguma coisa estava errada. Então o seu corpo, ele entendeu que tinha uma coisa errada, ele expeliu por isso. Então assim, foi bom para você, né? E foi bom também para uma futura criança que de repente poderia vir com algum probleminha, alguma coisa. Então eu me apeguei nisso, eu chorei, mas ao mesmo tempo eu agradeci a Deus por ter, né, guardado a minha vida e esse bebezinho se foi, mas Deus sabe de todas as coisas, né? E quem passou por isso aí já sabe. A gente fica dividido em sentimentos, mas Deus sabe de tudo. Louvado seja o nome do Senhor por tudo. Depois disso, gente, depois de um ano mais ou menos, ela falou: agora vamos esperar um pouquinho. Aí eu esperei acho que uns 3 ou 4 meses, voltei a tentar. Aí, mais ou menos depois, um ano depois, eu fui fazer a esterossalpingografia. Ó, Deus, é um exame, né? Que palavrão. Esterossalpingografia. Vocês já devem ter feito esse exame também, quem é tentante. É um exame que a gente faz para ver como é que tá a situação das trompas. Usa-se o contraste para né, para visualizar melhor e também acontece, como aconteceu comigo, que quando foi injetado o contraste, a própria injeção do contraste das minhas trompas já fez com que uma pequena aderência que tinha, né, como se fosse, nem dizer que estava obstruída exatamente minhas trompas, mas tinha uma pequena aderência que com a passagem do contraste já limpou, já tirou essa aderência. Eu já ouvi falar de muitas mulheres que depois de fazer, só fazendo esse exame, já conseguiram engravidar depois, porque tinham alguma obstruçãozinha, alguma coisa mínima, que só o exame já ajudou e elas engravidaram depois, tá? Não foi o meu caso. Eu fiz esse exame, o médico olhou tudo direitinho, mas eu não consegui engravidar depois desse exame. Depois desse exame, eu fui para um outro especialista que começou a fazer comigo a indução de ovulação, tá, gente? Não sei se vocês conhecem, mas você toma medicamentos indutores de ovulação e aí ele calcula lá mais ou menos o seu período fértil, que no meu caso era muito difícil, porque quem tem SOP, quem tem síndrome dos ovários policísticos, sabe que a gente não tem menstruação certa. A minha menstruação até hoje é assim. Ela fica 6 meses sem vir, mais tempo que isso, é toda desregulada. Então eu não consegui, até por isso muita dificuldade, mais dificuldade ainda em engravidar, porque a gente não sabe quando é o período fértil. Esses indutores de ovulação que eu usei nessa época, no caso, né, para fazer esse tratamento com esse especialista, eles eram injetáveis, tá? Aliás, eu tomei injetável e tomei também alguns de comprimido, foi tudo junto, tá? Eu fui numa clínica, né, que esse médico me indicou, ele mesmo me tratou lá, e aí eu tomei alguns por medicamento, por comprimido, e teve umas doses que ele passou que era por injeção, que meu esposo dava pra mim, era na barriga, tá? Na pelinha da barriga, puxava assim, era bem complicado, doía bastante. Foi uma época bem difícil pra gente, tanto assim, por esses exames serem difíceis, quanto financeiramente também. Quem é tentante aí sabe que, ó Senhor, é dinheiro que se gasta, né? Eu e meu esposo, a gente nunca fez muitas tentativas desses tratamentos assim, porque a gente nunca teve muitas condições de fazer isso. A coisa, vamos dizer assim, uma das coisas mais caras que a gente fez nas tentativas para engravidar foi isso, a indução de ovulação. O médico dividiu na época pra gente em vários cheques, não lembro quanto foi, mas a gente tava tenso. É difícil, né, gente? A gente tentando engravidar, ao mesmo tempo a gente fica tensa porque tá gastando muito dinheiro e aí atrapalha a gente engravidar. Olha só Jesus na nossa vida. Ainda bem que a gente tem Jesus. E aí o que acontece? Fiz essa tentativa,
mais ou menos foi um período que eu fiz, né? Um ciclo, né? Porque você faz um ciclo fértil, né? E aí, como ele me fez alguns medicamentos antes, ele conseguiu calcular e aí minha menstruação veio, né? Porque tinha um medicamento que fazia minha menstruação vir. Acho que vocês já devem ter tomado, acho que é o Provera, se eu não me engano. Acho que a Provera tinha um outro também que fazia a menstruação vir. Então por ali ele conseguia calcular o meu ciclo e aí dava o indutor de ovulação e a injeção. E aí eu tinha que ir lá fazer ultrassonografias seriadas. Ele tinha os dias certos que eu tinha que ir lá fazer essas ultras. Porém, não adiantou nada. Nem tomando todo esse medicamento via oral e via intravenosa que fala, né? Eu não ovulava. Por conta da síndrome dos ovários policísticos, eu acho, né? Ou mais uma coisa, eu não ovulava. Eu lembro direitinho que o médico olhou pra mim, eu e meu esposo dentro da sala fazendo a última ultra que a gente fez, ele é realmente, sinto te dizer, mas seu útero é muito casca grossa. Gente, agora eu tô rindo contando pra vocês, né? Mas acho que de repente vocês já ouviram isso. Isso ficou muito tempo ecoando na minha cabeça. Seu útero é muito casca grossa. Eu ficava, meu Deus, por que isso? A gente fica nos porquês, né? Por que você me deu um útero tão casca grossa? Né? A gente que sonha em engravidar é difícil com cada não, com cada pois, né? Com cada talvez, com cada diagnóstico contrário ao que a gente quer, a gente sofre demais, né? Eu sei. E aí ele me falou isso e falou: realmente, dessa vez não foi. Não foi, eu não tive óvulos saudáveis, né, que escamassem e tal, para acontecer aquele processo, não tive. E aí não aconteceu. E aí o que ele me disse é que eu poderia continuar tentando, eu teria que continuar fazendo esses ciclos, porém a gente não tinha dinheiro para isso, tá, gente? A gente só teve condições de fazer esse ciclo, depois não tivemos mais condições. É muito desgastante, quem tenta sabe, né? É desgastante tanto financeira quanto emocionalmente, né? A gente fica muito desgastado. E aí a gente decidiu não tentar mais fazer isso, tá? Então passou, e aí a gente continuou tentando de outras formas. Algumas épocas eu parava de tomar todos os medicamentos, eu ficava cansada, chutava o balde, não tomava mais nada. Às vezes eu ficava tomando só ácido fólico. Às vezes eu brigava com Deus, às vezes eu ficava de bem com Deus. Mas mesmo quando eu estava brigando com Deus, eu chorava aos pés dele, pedia, Senhor, me ajuda. No início eu escutava muitos testemunhos, até por isso eu estou gravando esse testemunho para vocês, para edificar a fé de vocês, para animar vocês e para dizer, calma, espera, espera em Deus, chora aos pés do Senhor. Se tiver que brigar com ele, briga, mas briga aos pés dele. Fica com ele, não foge dos braços dele, não. Calma, que a sua hora vai chegar, tá bom? É, e ainda nesse período em que, né, eu lia, eu ouvi testemunhos, eu falava com Deus, eu li uma palavra que eu anotei, eu vou ler para você aqui. Ainda que você não veja, Deus está agindo. Com Deus tudo tem um propósito. No mínimo, o propósito de nos colocar mais perto dele, tá bom? Então, grave isso. Deus está agindo, mesmo que você não veja. E tudo na sua vida tem um propósito. No mínimo, o propósito é ficar mais perto, é se aproximar mais dele, tá? Então aproveita, se aproxima de Deus, se aproxima que Ele é que vai te dar força para caminhar mais uma milha nesse tempo de tentante que não é fácil, eu sei, mas você vai conseguir, tá? Se eu conseguir, você vai conseguir. Bom, então vamos lá, gente. Continuo eu aqui olhando porque eu sou idosa, senão eu não vou lembrar para falar tudo para vocês. Para quem não sabe, gente, eu tenho 39 anos, tá? Vou fazer 40 em agosto. Então vamos lá. Depois, gente, quando foi em 2016, eu tive a oportunidade de visitar outro especialista que uma amiga me indicou, um médico muito bom, que me ajudou bastante. E esse médico tentou algumas coisas com a gente, fez alguns tratamentos antes com medicamento, coisas mais simples, porém não sem eficácia, tá? Mas aí ele fazendo alguns exames, ele explicou pra mim, não vou saber explicar bem pra vocês, mas ele explicou pra mim que meus ovários, meu útero precisava fazer uma limpeza. Ele explicou pra mim assim:
para vocês entenderem como eu entendi melhor, foi assim. É igual a plantinha. Quando você vai plantar, você precisa que a terra esteja arada, que a terra esteja ali preparada para que aquela planta, né, possa ser colocada ali e possa germinar, possa dar frutos. Então, ele falou, o seu útero precisa passar, tem alguns pólipos que ele falou na época, tá? Ele chamou de pólipo endometrial. Seu útero tem vários pólipos endometriais. Pode ser que esteja aí algum início de endometriose, mas é só fazendo essa esteroscopia que ele chamou, tá, gente? É como se fosse uma mini cirurgiazinha, esteroscopia. Que além de limpar e tirar esses pólipos para ficar tudo limpinho, que ele falou que era para facilitar para eu engravidar. Aí, por esse exame também, ele mandava para análise, que eu esqueci o nome, gente, do negócio, mas ele mandava para análise e a análise saberia se tinha início de endometriose ou se tinha alguma coisa maligna, né? Saberia de tudo. E aí essa cirurgia era muito cara. E aí eu pensei, não teremos como fazer. Mas aí, na época, Deus nos enviou um socorro. Deus nos enviou um socorro na época e uma pessoa muito querida, não vem ao caso falar aqui, mas uma pessoa muito querida e essa pessoa nos ajudou e, no caso, me emprestou esse dinheiro, né? Nos emprestou esse dinheiro e a gente pôde pagar essa cirurgia à vista. E aí eu fui lá e eu fiz a cirurgia. Se você de repente chegou também aqui por essa cirurgia, fica tranquilo que é uma cirurgia muito tranquila. Eu fui pro esteroscopia que chama para fazer a limpeza dos pólipos, tá? Pólipo endometrial. Eu me internei de manhã, em jejum, e aí ele me levou pro centro cirúrgico, era mais ou menos na hora do almoço. Ali, tudo preparadinho já, eu tomei anestesia geral, tá, gente? Aí eu apaguei e nisso ele fez a limpeza ali, você não leva corte, tá? É tudo pela vagina, né? Pelo canal vaginal, ali que ele faz isso. Não me pergunte como, eu sei que tem uma câmera que eles usam e que eles fazem tudo lá e por aquilo ali. Dá tudo certo. E aí faz a limpeza toda e recolhe o material para análise, tá? Depois a cirurgia é muito rapidinha, eu acordei já no quarto e aí passou um tempinho, já pude me alimentar e saí do hospital no mesmo dia, tá? Eu não dormi no hospital. Saí do hospital, era de noite, bem tardinha da noite. Então, ou seja, foi tudo num dia só. Mas como se fosse um exame, tá, gente? Eu acho que não pode nem chamar de cirurgia exatamente. Não deixa de ser um processozinho cirúrgico, mas é muito tranquilo. Não fique com medo. Vai confiando em Deus que vai dar tudo certo, tá? Bom, então foi isso. Depois que fez esse exame, o resultado veio. Graças a Deus não teve nada maligno. Graças a Deus eu não tinha endometriose, tá? E aí ele falou que tava tudo limpinho. E aí ficamos muito confiantes. Ok, vamos engravidar. Porém, não engravidamos, tá, gente? Essa cirurgia, repetindo esse exame, né? Essa esteroscopia cirúrgica que se chama, né? Esteroscopia cirúrgica foi em maio de 2016. Não engravidamos. Continuamos entre decepções e desesperanças e desânimos. A gente se animava de novo e confiava em Deus e buscava no Senhor e continuava prosseguindo. Que me ajudou, eu repito para você, tá? Você pode ter a fé que você tem, você que chegou aqui nesse vídeo, não sei se você crê em Deus, o que que você crê, mas eu tô aqui contando para você a minha experiência, tá? Meu testemunho. O que me ajudou nesse tempo todo foi a minha ligação com Deus. Foi entrar no meu quarto, nos meus momentos de desespero, sem saber o que eu ia fazer e sem saber até o que eu ia orar, e com raiva de Deus muitas vezes, tá? O que me ajudou foi entrar pro meu quarto e chorar e me descabelar com ele e falar e reclamar com ele e, sabe? Dobrar meu joelho, colocar minha cara no chão e falar, Senhor, por quê? O porquê adianta? Não adianta, gente, mas só quem passa sabe que tem horas que não tem como, né? Não tem como. A gente fala com Deus como se eu sou assim, eu falo com Deus como se fosse meu pai mesmo, né? Então a gente tem essa liberdade. Então, é o que eu quero passar para você. A minha experiência foi essa, o que me ajudou foi isso. Então, se você crê em Deus, ou mesmo se você não crê, tá? Mesmo se você não crê, vai pro seu quarto, vai para um lugar que você tenha, né, privacidade, fala com ele, tá?
Não fala, não precisa falar mecânico, não precisa falar uma oração que você tenha decorado de algum livro, seja da Bíblia, seja de outro lugar, não. Simplesmente fala com ele do seu jeitinho, fala aquilo que está dentro do seu coração, fala aquilo que está te afligindo. Se você está com raiva dele, fala: Deus, tô com raiva do Senhor porque eu queria engravidar, porque eu queria ser mãe e eu não tô conseguindo. Por que que eu tenho esse problema? O que está acontecendo? E aí o Senhor vai começar a trabalhar no seu coração, na sua mente, vai começar a te fazer entender que os porquês não adiantam. Tá? Hoje eu entendo isso. Os porquês não adiantam, não adianta eu ficar perguntando por quê, sabe? Mas sim você entender para que você está passando aquilo, o motivo de por que você está passando aquilo. Isso Deus vai ministrando no seu coração com o tempo. Muita coisa você só vai entender depois que esse processo passar, depois que seu bebezinho estiver no seu colo, porque seu milagre vai chegar, calma. E muita coisa você vai entender antes mesmo, tá? Você vai entender antes mesmo do seu bebezinho chegar, você vai entender que é um processo que você está passando porque você precisa passar por aquilo para amadurecer, para algumas coisas, para quando o seu milagre chegar, tá bom? Então tenha paciência, crie coragem, mesmo se você não sabe como. Crie coragem, entra no seu quarto, fecha a sua porta e fala com Deus. Cada dia que você fizer isso vai se tornar mais natural e Deus vai te visitar e vai te revelar tantas coisas e vai acalmar o seu coração. E você vai sair dali mais alegre, mais, sabe, conseguindo respirar, que eu sei que tem dias que a dor é até sufocante, né? Então, Deus vai ministrar no seu coração e vai te acalmar e vai te ajudar a passar por isso, tá? E faz que você vai viver isso, você vai entender o que eu tô falando. Bom, então foi isso. Com isso a gente foi vivendo um dia de cada vez, tá? E aí quando foi em 2020, meu esposo foi a um culto e fiquei chorando em casa. Porque muitas vezes eu não conseguia ir no culto porque eu ficava assim chorando em casa porque eu estava triste. Tá, de 2020, essa época estava na época da pandemia, mas estava começando ali, né? Foi uma época que já estava liberando nos cultos e tal, de máscara. E aí meu esposo foi no culto, eu fiquei chorando em casa e Deus revelou a um amigo nosso esse processo que a gente estava passando, né? É, e Deus revelou ali coisas para ele, assim, específicas, que a gente sabe que, né, só a gente viveu, então a gente sabia que era Deus falando. É, e aí meu esposo chegou em casa e me contou, e aí eu falei pra ele, realmente, eu tava aqui em casa chorando por essa situação. Muitas vezes eu já não conseguia, muitas vezes ir em alguns chás de bebê, é normal, tá? Não se obrigue a fazer as coisas, porque é minha amiga, porque é fulano que vai falar de mim. Não. Respeite o seu processo, respeite o seu tempo, tá? Se hoje você não consegue ir num chá de bebê, não vá. Envie o presente, é isso que eu fazia. Às vezes eu não conseguia, eu dava o presente depois, ou eu mandava por alguém e pedia desculpas. E pronto, agradecia o convite, dizia que eu não estava bem, que eu não tinha me sentido bem, que não é uma mentira, né? Não entrava em detalhes, mas eu dizia, olha, eu não estava me sentindo bem, não pude ir, mas eu enviava o presente, tá? Então, fique tranquila, não pense que você tem que ser a super mulher, que você tem que fingir para todo mundo uma situação e você tem que encarar tudo. Não, tá? Agora, também dentro disso, também não se permita também ficar escondida da vida o tempo todo por isso, tá? Viva o máximo que você puder. É outra coisa que eu queria falar pra você. Viva o máximo que você puder. Eu, nesse processo todo, eu tive meus tempos de choro, de ficar no meu quarto com Deus, tive. Mas eu também me esforcei pra sair, me esforcei pra viajar com meu esposo todo o tempo que eu pude. Faça isso, curta o seu esposo todo o tempo que você puder, porque vão haver os momentos que você já conhece, em que você não vai conseguir curtir ele, em que você vai estar triste, não é com ele, é com você mesma, é com o que está acontecendo. Ou de repente o problema é até com seu esposo, não sei se o problema pode ser também, mas assim, se permita viver momentos felizes com seu esposo, tá? É difícil, mas se permita isso. Ora a Deus, peça a Deus ajuda e você vai conseguir. Então se permita viajar, sabe? Ai, tá difícil, tá apertado. Faz igual o meu esposo, faz uma loucura, parcela de 50 mil vezes, vai dar um passeio, entendeu? Vai sair um pouco da rotina, que isso vai fazer muito bem pra vocês. E se permita sim a ir em chás de bebê quando você aguentar. Se permita, vá.
tá? Porque eu fui muitos, ajudei amigas a organizar os seus chás de bebê com muita alegria, Deus sabe. Às vezes pensa assim, ah, mas você foi como? Foi com inveja? Eu falei, não, sabe? Fui todos os que eu. Por isso que eu falei com você, quando você achar que você não vai conseguir, não vá. Eu não fui. Quando eu achei que eu não ia conseguir, eu não fui. Agora, os que eu fui, eu estava lá, com alegria. As minhas amigas que eu pude ajudar, eu ajudei, entendeu? Ou aqueles que eu só participei, mas eu estava com alegria, feliz. Até os que eu não fui, eu estava feliz pelas minhas amigas. Eu nunca tive essa coisa da inveja dentro de mim, má, sabe? Sempre a gente que é tentante, você que é, você me entende. A gente tem aquela pontinha de olhar assim uma amiga e pensar, poxa, que bom que ela conseguiu, mas por que não chegou a minha hora ainda, Senhor? A gente tem essa coisa dentro da gente, mas não é inveja, né? Pelo menos assim, acredito, né, em nome de Jesus, que a maioria seja igual a mim, né? Era assim que acontecia comigo, gente. Eu não tinha aquela inveja má, aquela coisa dentro de mim. Eu ficava feliz pelas minhas amigas. E ao mesmo tempo que eu tinha essa pontinha de pensar, poxa, por que não aconteceu comigo? Mas ao mesmo tempo elas engravidarem, me dava esperança. Me dava esperança de que se aconteceu com elas, um dia também ia acontecer comigo, entendeu? Então eu ficava muito feliz pelas minhas amigas ou pelas pessoas que engravidavam. Mesmo eu ainda não tendo engravidado, eu sabia que ia chegar a minha hora e tá tudo bem. Então, quando você puder, você vá. Quando você não puder, você não vai. Se você foi, vive aquele momento feliz com a sua amiga, com a pessoa que te convidou, tá? E não fique pensando, porque às vezes a tentante também tem isso de pensar, ai meu Deus, tá todo mundo olhando pra mim, porque eu não engravidei ainda, tá todo mundo pensando em mim. Para com isso. Para com isso, tá? As pessoas que vêm falar com você, ah, vai chegar a sua hora e tal, não fica triste não, porque são pessoas que te amam, são amigos seus. Então, assim, fica feliz, agradece. Eu sei que é chato às vezes ficar lembrando disso, mas fica feliz, agradece pela consideração da pessoa e segue o baile, como diz meu esposo. Segue o baile, tá? Não fica pensando que tá todo mundo olhando pra você porque você não conseguiu engravidar. Não, as pessoas que são seus amigos, que importam pra você, sua família, eles te amam. Eles te amam, tá? Então, se eles olham pra você, de repente, se eles lembram, se eles falam alguma coisa, é porque amam e querem ver você viver esse milagre. E, e o resto, gente, não se preocupe com isso, tá? Se preocupe em viver, em estar presente naquele momento, seja com seu esposo numa viagem, seja num casamento, seja num chá de bebê, seja um chá revelação, tá? Esteja feliz naquele momento, o máximo que você puder, tá bom? Não precisa forçar, o máximo que você puder. Bom, então é isso. E aí, voltando à situação, né? Aí esse amigo falou com meu esposo e tal, e aí nós vimos que Deus estava falando com ele e ele quis marcar um momento para nós orarmos juntos. Então nós fomos em março de 2020. Nós fomos para esse encontro na casa de uns amigos. Estava esse meu amigo, sua esposa, mais um outro casal de amigos e com a sua filhinha, que era uma bebezinha na época, e eles oraram muito antes de nos levar ali, e eles jejuaram, e Deus, né, revelou a eles que era o momento dessa reunião de oração entre amigos. E aí eu lembro que a minha amiga me deu a bebezinha dela no colo, e eu peguei a bebezinha dela no colo, e como se fosse um ato profético, tá? Eu peguei a bebezinha dela no colo e eles começaram a orar por mim, tá? Esse meu amigo orando, essa minha amiga também orando, ela impôs as mãos, eles oraram por mim ali fervorosamente. Foi um momento, sabe, muito especial com Deus, de quebrantamento, de choro, né, de sentir a presença de Deus. Eu me lembro de chorar muito, de sentir um calor muito forte da presença de Deus em mim. Eu ali com a nenenzinha no colo, e aí ali eu senti algo muito forte e diferente. Como eu senti muitas vezes no meu quarto sozinha, mas ali foi algo assim, mais especial, sabe? Não vou saber explicar pra vocês, mas a presença de Deus é algo muito forte, né? Ainda mais quando ele quer pontuar algo, né? E naquele momento estava sendo pontuado ali que um milagre estava a caminho. E aí foi esse o recado que nós recebemos de Deus ali naquele dia, dos nossos amigos, que o nosso milagre estava bem próximo. E foi o que aconteceu, tá? Isso foi em março de 2020 e quando foi mais ou menos um mês e meio depois nós engravidamos, tá? Um mês e meio depois nós recebemos o nosso segundo positivo, né? Teve o primeiro lá, que houve o aborto espontâneo. Dessa vez nós recebemos nosso segundo positivo definitivo. Em junho de 2020 que eu descobri que estava grávida de 6 semanas, tá bom? E foi uma alegria para nós e para nossa família. E nós contamos para os nossos pais, aquela época de pandemia, né? Fizemos vídeos e mandamos mensagem.
e contamos, né, para os nossos amigos também. E foi o início de momentos muito felizes. Apesar de estar mais presinhos em casa, mas foi muita alegria para nós viver esse momento. A gente esperou por muito tempo. Graças a Deus eu tive uma gravidez tranquila, poucas intercorrências, eu tive só um pouquinho de alteração na tireoide, né? Porque o bebê, eu tive hipotiroidismo. A médica me explicou na época que o bebê estava sugando muito essa parte do hormônio, né? Então eu tive que tomar um medicamento para repor esse hormônio. Mas foi isso só. De resto ficou tudo bem, fiquei tranquila. É, com 4 meses de gravidez, meu esposo estava, para quem não sabe, meu esposo é músico, mas estava parado nessa época, né? Porém, ele estava trabalhando para uma emissora nessa época, e aí, mesmo parado, fazendo pouquíssimos serviços, ele ainda estava recebendo. Mas com 4 meses de gravidez, aí o contrato dele acabou. O contrato dele acabou, basicamente ficou desempregado. Ai, gente, só Jesus. O milagre vem e aí pensa que quando o seu milagre vir, o cenário vai ser, ó, maravilhoso. Nem sempre. Às vezes vai ser, às vezes não. Mas em tudo isso Deus vai cuidar de você, tá? Fica tranquila. Às vezes você tá aí também nessa situação, tá grávida, seu esposo tá desempregado. Olha, Deus vai cuidar de tudo. Ou às vezes você pensa, eu tô aqui tentando engravidar, mas nem sei como é que vai ser quando esse bebê chegar. O que eu tenho para dizer para você? Fica tranquila. Deus vai cuidar de tudo, tá bom? E então, com 4 meses de gravidez, a gente descobriu que meu esposo estava desempregado. E aí a gente ficou um pouco desesperado, mas aí perdemos o plano de saúde, né? Que a gente estava desse trabalho que ele estava. Mas corremos, fizemos outro, que não deu para aproveitar no parto. Mas esse é um assunto para outro vídeo. Se vocês quiserem que eu grave para vocês o relato de parto e como foi tudo que aconteceu, muitas emoções, vocês comentem aqui embaixo, tá bom? Comentem aqui embaixo que aí eu para saber o que vocês querem saber, tá, gente? Porque fica mais fácil para mim para eu gravar, tá bom? E aí a gente não pôde aproveitar. Eu tive meu bebê pelo SUS, eu tive de parto normal pelo SUS. Eu fiz o pré-natal pelo plano de saúde, que me possibilitou isso, porém eu também fiz o pré-natal pelo SUS, eu fiz pelos dois, tá? Porque para ter o bebê pelo SUS, aqui no Rio de Janeiro, eu tinha que fazer o pré-natal pelo SUS. Então, eu fiz o pré-natal no plano de saúde e fiz o pré-natal no SUS, porque eu tinha que ter o bebê no SUS. A não ser que eu quisesse pagar, né, para ter ele em particular, coisa que a gente não estava podendo fazer no momento, tá? Então, foi assim. E quando eu digo para você que foram muitas emoções, é porque o nosso milagre nasceu no dia 26 de janeiro de 2021, tá? Mas um dia antes, no dia 25 de janeiro de 2021, eu perdi a minha mãe, tá? Tô falando isso aqui pra vocês, esse vídeo não é pra ser de tristeza, mas a gente tem como se emocionar. Mas no dia 25 de janeiro de 2021 eu perdi minha mãe, e por eu perder minha mãe, foi uma situação muito difícil. Eu posso contar pra vocês também em outro vídeo, se vocês quiserem saber algo sobre isso, deixem aqui nos comentários também, que eu vou gravar um outro vídeo pra vocês. E aí, com isso, minha bolsa estourou, né? Com aquela coisa do nervoso e tal. Já tava mais ou menos na época do Isaac nascer mesmo, tá? Nosso filho Isaac. Nem sei se eu tinha falado o nome dele. A pessoa fica emocionada e esquece tudo. Aí, o que acontece? A bolsa estourou, nervoso que eu fiquei, e aí eu tive que ir de manhã, né? Ir pro hospital correndo para ter o Isaac. Tá bom? Então, se vocês querem saber alguma coisa sobre isso, sobre o meu relato de parto, sobre a questão da perca da minha mãe, vocês deixem aqui nos comentários o que vocês querem saber para eu gravar num outro vídeo para vocês, tá bom? Mas, voltemos. Dia 26 de janeiro de 2021, depois de quase 10 anos tentando, depois de muito choro, depois de muitos exames, depois de muitas injeções, de muitos remédios, de muitas induções de ovulação, de tudo, de incertezas, nosso milagre Isaac nasceu, tá? Isaac nasceu de parto normal, foi um parto muito difícil, eu conto depois pra vocês, mas ele ficou ali um tempo, 1 hora no oxigênio, e graças a Deus ficou tudo bem. É nossa criança linda,
Eu vou deixar foto aqui pra vocês depois. Vou tentar passar alguma foto aqui nesse vídeo, não sei se eu vou conseguir, mas pelo menos a foto do Isaac no final eu vou deixar, tá? E ele, depois disso, ele ficou, graças a Deus, com saúde. Ficamos um tempo no hospital, quase uma semana, para ele se recuperar de uma leve anemiazinha, tá? Mas ficou tudo bem. E o nosso milagre, ele é lindo, o nosso Isaac é inteligente, quem conhece sabe. Depois, se você puder, me acompanha nas minhas outras redes sociais. Eu tenho o Instagram, eu vou deixar aqui para vocês, Marta Abreu, tá? Com dois U's. Eu vou deixar tudo na descrição para vocês me acompanharem. Acompanharem o nosso dia a dia. Hoje o nosso Isaac tem 3 anos de idade, tá? Ele é uma criança linda, inteligente, falante, sabe? Ele é tudo e mais do que eu pedi para Deus. Todas as coisinhas que eu falava com Deus assim, Deus ouviu tudo. Eu falo que ouviu até demais, que eu falava assim, eu quero uma criança comunicativa. E nossa, ele é comunicativo demais, ele fala muito. Tem dia que eu falo, Senhor, o senhor me atendeu com pressão, né? Ele fala tudo, quem conhece sabe. É assim, ele é o nosso raio de sol, a nossa alegria, tá? Então, esse vídeo foi para te alegrar, foi para te animar, foi para dizer para você, tentante, não desista do seu sonho, não desista de tentar, tá bom? Vai chegar o dia que vai dar vontade de chutar o balde, parar de tomar o remédio, vai. Meu conselho para você é, continue fazendo seu tratamento. Mas se chegar um dia que tá cansada, para um pouco, dá um tempo, entendeu? Depois volta, tá? Quando eu engravidei do Isaac, eu não tava fazendo tratamento nenhum, tá? Não tava fazendo tratamento nenhum. A única coisa que eu tava tomando, que eu fiz questão de tomar quase que todos esses 10 anos de tentativa, foi o ácido fólico, que hoje em dia acho que nem se usa mais ácido fólico, se usa, acho que é o metilfolato, né? Eu não sei explicar direito, mas eu sou a médica, vai te ajudar nisso, seu médico. Mas eu quis continuar usando ele, né? Depois na gravidez eu usei também um outro tipo. Deixa eu pensar, acho que é só isso que eu tava tomando. É a prolactina, que eu tava também mantendo ela em ordem, né? Tomando o medicamento também. A prolactina, se você veio aqui por isso, se você tratar direitinho, com o passar do tempo, a sua medicação vai diminuir muito, tá? Eu tava tomando nessa época, acho que já, eu não lembro se era um por semana ou de 2 em 2 semanas, alguma coisa assim. Mas era muito pouquinho perto do que eu comecei. Então, faz o tratamento direitinho, tá? Se você puder. Esse medicamento, ele não é barato, mas na época eu descobri, eu nem consegui na época, porque eu não dei entrar na papelada, mas depois eu descobri que eu conseguiria esse medicamento pelo SUS, né? Então pesquisa sobre isso, tá? E faz o seu tratamento direitinho. Não deixa de fazer, porque depois o medicamento vai diminuindo e vai ser bom pra você e pro seu milagre vai chegar, tá bom? É, então é isso que eu queria dizer pra vocês, tá? Não desista de tentar, não desista de orar e de crer no seu milagre. Seu dia vai chegar, tá bom? E você vai aguentar, tá? Você vai aguentar, você vai passar por isso. Você tem dia que parece que não vai dar certo, não vai aguentar, mas você vai conseguir, tá bom? É, eu acho que é isso, gente, que eu queria falar com vocês. Este vídeo, teremos mais muitos outros vídeos, tá? Deixa aqui pra mim o que você quer saber. Você que é tentante, se você tem mais alguma outra dúvida sobre esse tempo de tentante que eu passei. Poxa, assim, eu sempre falo que se teve algum motivo pra eu passar por isso tudo, é pra eu poder ajudar você, tá? É pra eu poder ajudar as mulheres, ou as famílias, os maridos, que eu sei que os maridos também passam por momentos complicados com as esposas. Meu esposo também sofreu junto comigo, só que eu posso falar que ele foi sempre um guerreiro. Meu esposo é muito forte, muito positivo, sabe? Às vezes eu achava ele até meio assim, frio. Pensava, mas você não quer ter filho? Não, gente, o seu esposo ele quer ter filho sim, mas às vezes ele tá se fazendo de forte por você, para te manter de pé, tá? Então, releve aí o seu esposo, releve. Seja amiga dele, abrace ele, seja muito parceira dele. E esse momento vai passar. Então, se vocês querem saber mais alguma coisa sobre isso também, de repente eu posso gravar depois algum vídeo com o esposo para ele falar um pouquinho para os maridos. O que vocês quiserem saber sobre esse momento de tentante, vocês deixem aqui nos comentários, tá? Que aí a gente vai se organizando com isso aí. E eu quero tentar de alguma forma ajudar vocês, tá bom? Porque eu sei, porque quando eu passava por isso,
Muitos vídeos me ajudaram. Às vezes tinha dias que eu tava desesperada sem saber como é que eu ia continuar esperando e tentando. E aí eu assisti um vídeo que renovava a minha fé, que me dava força, de uma pessoa que já tinha passado por isso e tinha conseguido. Então, por isso eu tô gravando esse vídeo aqui pra você, tá? Bom, então é isso. E para finalizar esse vídeo, eu queria pedir para você, por favor, se inscreva no meu canal, curta, deixe um comentário e compartilha com uma amiga, ou com o esposo de uma amiga, ou com a família de uma amiga que está passando por isso, tá? Compartilhe na sua rede social para isso ajudar alguém, e aí você vai ajudar também a esse vídeo chegar em outras pessoas, tá bom? E para finalizar esse vídeo, eu queria deixar para você essa palavra que está na Bíblia, tá? Não entre em pânico. Estou com você. Você não precisa ter medo, porque eu sou o seu Deus. Vou dar forças a você. Eu o ajudarei. Você encontrará firmeza em mim. Vou segurá-lo pela mão. Essa palavra está no livro de Isaías 41, 10. Tá bom? Seja forte e corajosa. Seja forte e corajoso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.